Eu sou Murilo Cavalcante, sou secretário de Segurança Urbana da cidade do Recife e sempre fui um militante das causas sociais, notadamente da questão do desarmamento, né, que tanto tem matado gente no Brasil. Faço parte de uma rede chamada Rede Brasil Sem Armas. Tenho ido muito à Colômbia, Bogotá e Medellín, para ver o que essas duas cidades colombianas fizeram, que hoje são referências internacionais de prevenção à violência e de políticas públicas de enfrentamento à violência e à delinquência urbana. A Colômbia tem uma particularidade, enquanto na América Latina os demais países têm uma preocupação do golpe militar que houve, né, inclusive aqui no Brasil, né, em busca de forças conservadoras de dominar o poder central, a Colômbia, esse poder central era cobiçado pelos narcotraficantes, né, particularmente por Pablo Escobar, que detonou o terror na Colômbia nos anos 80 e com um projeto muito claro de poder, né, de corromper as autoridades e até de chegar, né, à presidência da República. Foi anos difíceis, né, para a Colômbia e houve um embate muito duro das Forças Armadas colombianas para derrotar esse narcotráfico. Eu diria que não derrotou completamente, mas assim, as principais cabeças ou foram presas ou foram mortas, né, e aí, a partir desse período, né, desse controle dos principais narcotraficantes, houve uma eleição de uma safra de bons prefeitos que ajudaram muito a Colômbia, e notadamente a cidade de Bogotá, que é onde começou esse processo, a se transformar e hoje ser referência de mobilidade e principalmente de segurança pública. Mais ou menos. Eu acho que as particularidades da Colômbia é muito parecida com as particularidades do Brasil e com os demais países da América Latina, que é um tecido social, político, social e econômico completamente corrompido, né, de políticos, né, nas diversas esferas do poder, que só querem tirar proveito do setor público. A Colômbia não era diferente de maneira nenhuma. E esse tecido social na Colômbia estava assim, deteriorado e de outras formas também, não somente pela presença do narcotráfico, mas da corrupção no setor político, como eu falei, de um país que estava numa decadência econômica muito flagrosa. E eu acho que talvez esse inferno que eles tinham vivido naquela época ajudou a dar a volta por cima. Né? Ajudou a dar a volta por cima. É muito parecido com a realidade brasileira, a dos anos 80 da Colômbia. O Brasil está vivendo a Colômbia dos anos 80. E aí, se você me perguntar qual é a saída, eu acho que é preciso que a gente chegue no inferno, né, como a Colômbia chegou, para dar essa volta por cima. E a gente está muito perto do inferno. É outra característica muito comum na América Latina, né? Os grandes centros urbanos
são centros urbanos, são cidades com aglomeração muito forte no território, uma densidade demográfica muito grande e de desigualdade muito acentuada, né? A renda na América Latina, de uma forma geral nos países da América Latina, com raras exceções, cria uma desigualdade muito grande, né? Uma injustiça social muito grande e sempre nas cidades da América Latina, Brasil, país da América Latina tipo a Colômbia, a Venezuela, Equador, sempre teve uma lógica perversa de oferecer obra pobre para quem é pobre. As piores escolas, né, os piores postos de saúde, os piores hospitais sempre estão nas áreas mais pobres da cidade. Isso era muito forte na Colômbia e com essa ruptura, né, desse modelo antigo, ultrapassado, desigual, que só fazia gerar mais violência, esses prefeitos construíram um novo modelo de gestão pública voltado, né, principalmente para as camadas mais pobres da população e isso deu muito resultado. E é muito interessante o que eu vou falar agora, é o seguinte, os governos centrais da Colômbia, né, o governo federal da Colômbia, são governos mais à direita e os prefeitos são prefeitos mais à esquerda. O atual prefeito de Bogotá é um militante que pegou em armas, né, e tem uma sensibilidade social muito grande, né, e aí começou a quebrar essa lógica perversa, né, de não enxergar essa população pobre que vive marginalizada e que uma grande parte da delinquência, da violência urbana é fruto dessa desigualdade, né, dessa forma de se governar uma cidade partida, uma cidade de um lado os ricos, do outro lado os pobres. E aí houve um empoderamento muito grande lá na Colômbia, né, das classes trabalhadoras, dos líderes comunitários, né, de querer participar ativamente da reconstrução, né, dessas duas cidades que são os dois exemplos mundiais, que é Bogotá e Medellín. É interessante isso, esse sucesso de Bogotá e Medellín não é um sucesso colombiano, né? E aí tem uma particularidade, porque foram os prefeitos dessas duas cidades, né, os sucessivos prefeitos dessas duas cidades, Bogotá e Medellín, que lideraram esse processo de transformação. E isso não aconteceu nas demais cidades colombianas. Então, assim, Cali, que é uma cidade muito violenta na Colômbia, né, ainda passa por muita dificuldade, porque não teve a sorte de ter uma safra de bons prefeitos que conduziram esse processo de transformação tão acentuado em Bogotá e Medellín. Então, eu acho, e aí é um viés de esperança, né, porque uma cidade ela pode ser para o bem ou para o mal, né? E cabe aos prefeitos, aos gestores públicos municipais a levar essa cidade para o caminho do bem, né? Então é um fio de esperança aqui no Brasil de que os prefeitos se inspirem na experiência colombiana de Bogotá e de Medellín, né? E que transformem a nossa cidade brasileira. E outras cidades colombianas, tipo Cali, né? Barranquilla, que estão também agora começando a trilhar também por esse caminho de boas gestões públicas, voltada principalmente para a maioria da população que mais necessita, né, com transparência dos recursos públicos, com urbanismo social, com educação de altíssima qualidade, né, para aquelas pessoas que mais precisam de ter uma oportunidade na vida. E isso foi que fez a diferença de Bogotá e de Medellín, né, uma sucessão de bons prefeitos, né, comprometidos com a gestão de uma cidade democrática, plural, e voltada, né, para a grande maioria da população, que é aquela que mais necessita dos setores públicos. É uma aberração essa iniciativa que o Congresso Nacional está fazendo, uma parte dos parlamentares de querer reduzir a maioridade penal, achando que isso vai se resolver o problema da violência. Não vai resolver de maneira nenhuma, não vai resolver de maneira nenhuma. O Brasil, diferente da Colômbia, a Colômbia tem um plano nacional de segurança, né, foi instituído lá um plano nacional de segurança que delegou aos prefeitos poderes e verbas também, né, e recursos financeiros para que ele investisse principalmente nessa camada jovem da população que mora na periferia, que está morrendo e está matando nos grandes centros urbanos, inclusive aqui no Brasil, né? Então, não concordo com a redução da maioridade penal. Deveria ser e deve ser prioridade de todos os gestores públicos municipais, né, ter como foco esse segmento jovem, né, que
sofre com essa falta de atenção no bairro, de um espaço de convivência cidadã, de uma biblioteca, de uma escola pública de qualidade, de um campo de futebol, de áreas de convivência, praça, parques, né, vias de bicicleta, né, e é preciso enxergar, né, enxergar esse segmento, enxergar essa parcela da população, né, que precisa de uma atenção especial e também precisa de muito carinho, de muito amor, porque são às vezes muitos jovens que nem conheceram seu pai, né, são filhos de mães solteiras, né, porque os pais abandonam até muitas vezes antes de eles nascerem. Então, a Colômbia fez isso, Bogotá e Medellín fizeram isso com muita propriedade, de enxergar essa parcela da população, né, e de estabelecer políticas públicas muito eficientes voltadas para esse segmento. Eu conheço muito bem a experiência de Bogotá e Medellín. Das mais cidades colombianas, eu não sei dizer se houve higienização. Eu afirmo com toda a categoria de que isso não aconteceu em Bogotá e Medellín. Ou se aconteceu, foi algumas ações pontuais desse tipo que eu condeno veementemente, né? Eu acho que quando você faz uma renovação urbana no bairro, você tem que fazer garantindo o direito à moradia, né, da escola, da mobilidade do cidadão, que mora naquele território. Você não pode querer melhorar um bairro, transferindo a população para outro bairro, né, e deixando que a especulação imobiliária tome conta daquele território que, né, muitas vezes é muito cobiçado pela especulação imobiliária. Eu não vi isso na Colômbia de maneira nenhuma. Agora, o que há uma polêmica sobre isso, né, e aí é uma boa discussão, é que na América Latina há uma pobreza muito forte em torno das cidades, né? Uma pobreza muito... E essas pessoas, geralmente, ocupam as calçadas dos grandes centros, né, para vender, né, lá o seu ganha-pão. E aí, isso é uma opinião minha, né, que a calçada é o primeiro degrau para a cidadania. Uma cidade onde não se respeita as calçadas, não se respeita absolutamente mais nada. E aí, uma parte da esquerda acha que é higienização quando alguns prefeitos não deixam ou então retiram mesmo, né, às vezes até usando a força policial, aqueles comerciantes ambulantes ou camelôs que estão utilizando o espaço público, né, e impedindo o direito de ir e vir das pessoas, principalmente os cadeirantes, as grávidas, as crianças, os idosos, né? E aí eu compartilho dessa ideia de que claro que se não for usar a força é melhor, mas de que as calçadas, né, os espaços públicos devem ser de todos e não de uma parcela da população, e seja ela pobre ou seja rica, né, porque a gente vê muita gente rica colocando carro em cima da calçada como se fosse um espaço dele. Então essa mão dura, né, de coibir esse tipo de iniciativa, tanto da população rica, deve ser feita, como também da população pobre, e devolver os espaços urbanos para a população desfrutar, porque eu tenho uma concepção que não é minha, o mundo inteiro sabe disso, que quanto mais gente na rua, mais seguro é um espaço urbano. Eu acho que independente de obras, eu acho que obras são importantes também. Você não pode ficar com um discurso só filosófico de que precisa fazer melhores escolas, precisa fazer melhores creches, precisa fazer melhores espaços de convivência e não fazer, né? Eu acho que fica na filosofia, ficar só na filosofia é muito ruim. Mas eu acho que o mais importante que a gente fez em Recife, inspirado na experiência colombiana, é de que Recife tem um plano municipal de enfrentamento à questão das drogas, da delinquência juvenil, da violência urbana, né, que não é pautado somente em polícia. A polícia é importante, mas é a polícia que respeita o cidadão. Mas o nosso plano lá de Recife é um plano de desenvolvimento social e de prevenção a todo tipo de violência, que envolve 12 secretarias municipais da Prefeitura da cidade do Recife, né, que a gente tem um entrosamento muito forte com o Pacto pela Vida, que é uma política estabelecida pelo ex-governador Eduardo Campos, que reduziu em Pernambuco por 7 anos consecutivos todos os índices de violência,
que é uma política hoje referendada no Brasil inteiro, que precisa de correções, mas que se sentia da ausência do poder público municipal. E hoje a Prefeitura da cidade do Recife participa ativamente do Pacto pela Vida do Governo do Estado, e todas aquelas demandas que aparecem lá do Pacto pela Vida do Governo do Estado, que diz respeito à questão municipal, tipo iluminação pública de qualidade, lixo na periferia, acessibilidade, mediação de conflito, a gente está fazendo o dever de casa, ajudando ao Pacto pela Vida do Recife, de Pernambuco, a reduzir todo tipo de violência. Mas assim, é um começo ainda, são 2 anos e 4 meses somente, e a gente tem como principal âncora dessa política de enfrentamento à violência na cidade do Recife o Compaz, que é o Centro Comunitário da Paz, um equipamento muito parecido com o Cuca daqui de Fortaleza, que eu abro parênteses aqui para elogiar essa iniciativa bem sucedida aqui do Cuca de Fortaleza. É muito bom esse tipo de equipamento para a juventude. A gente vai fazer 5 Compaz lá em Recife, nas áreas mais vulneráveis, mais violentas da cidade do Recife, para que a gente deixe uma porta aberta para o jovem, né, que ele tenha oportunidade não somente de cultura cidadã, mas também de profissionalização para o mercado de trabalho. O Compaz é um equipamento que vai desde lá receber o jovem para praticar esportes, né, para usar uma piscina olímpica, para usar uma biblioteca interativa de convivência cidadã, mas também de preparação para o mercado de trabalho. Vai ter uma presença muito forte do Compaz, de preparar esse jovem, né, para que as empresas que estão estabelecidas no território geográfico do Recife, ou até mesmo a Fiat, que acaba de ser instalada a 50 quilômetros do Recife, possa absorver essa mão de obra, né, e que o jovem tenha uma perspectiva de vida, né, porque no momento que ele tem um emprego fixo, que ele tem uma renda, né, que possa se sustentar e formar uma família, dificilmente esse jovem vai para o mundo do crime.